Pensa aqui comigo o seguinte, estou vendo uma matéria aqui e ela se destaca e ela fala sobre a questão da mineração. Ela fala aqui, ó, o setor de mineração cresceu 6% no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado, com um faturamento de 120 bilhões de reais. Os dados foram apresentados pelo presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann. Então daí, a perspectiva é que ao longo de 2023 o resultado se mostre mais favorável do que o registrado em 2022. Então, haja dinheiro na exploração, na extração do minério. Gente, deixa eu fazer uma reflexão aqui com você. Todos nós sabemos que o minério não é renovável. Ou seja, você tirou e vai acabando. Quando é que vai acabar? Eu não sei. Eu me lembro, vendo essa matéria aqui agora, e eu acho extremamente importante, nós temos mineração aqui em Paracatu, nós temos mineração em Vazante, em Três Marias, por exemplo. E quando a gente fala da extração do minério, a gente fala dessa riqueza, é importante a gente não depender só do ouro. É importante não depender de outros minérios. É importante preparar a cidade para depois. Aí você vai dizer, Will, mas isso vai demorar 60 anos, Will, vai demorar 70 anos, 80 anos. Acontece que nós temos que entregar às futuras gerações uma cidade, uma região, um país melhor do que esse que a gente recebeu. Então, se está tirando o ouro, se está tirando a nossa riqueza do subsolo, é importante que essa parte dessa riqueza ela não seja apenas nos tributos e nos impostos, dentro da lei, mas também que seja no esporte, na arte, na cultura. E aí, eu lendo essa matéria, eu me lembrei de uma época que eu morei em Vazante. Na época era Votorantim. Ruiter, coloca essa imagem, por favor, do doutor Mário. Doutor Mário, faleceu muito jovem, filho de Antônio Hermílio de Moraes. É o Will Nunes. Mexeu com você, mexeu comigo. Eu entrevistando ele. Doutor Mário era uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente humilde. Eu estou lembrando do doutor Mário porque foi através dele, como eu falei agora há pouco, já faleceu, que eu conheci Antônio Hermílio de Moraes, que na época era um dos homens mais ricos do Brasil. E aí, eu conversei com o doutor Mário, em uma outra oportunidade, eu disse, doutor Mário Hermílio, o seu pai vai estar lá em Três Marias, presta atenção nessa minha linha de raciocínio, que é sobre a mineração. Seu pai vai estar lá em Três Marias, me ajude a entrevistar ele, porque senão eu perco o emprego se eu não entrevistar. E ele chamou o doutor Antônio Hermílio de Moraes, que também já faleceu. E aí eu fiz uma entrevista de mais de 1 hora com o doutor Antônio Hermílio de Moraes. Quem é de Vazante está me acompanhando sabe dessa história. Mas eu vou me aprofundar aí. Na época do doutor Antônio Hermílio de Moraes e na época do doutor Mário, eu não sei hoje de anexa, porque mudou de nome, era Votorantim, agora é anexa. Aí doutor Mário Hermílio de Moraes, entrevistando ele. De uma humildade, assim, algo extraordinário. Eu não sei hoje anexa, mas quando eu morava em Vazante, a Votorantim tinha uma relação, tinha um convívio com a população que era algo incrível. Você tinha uma relação da mineração com a mídia, tinha os institucionais, tinha uma convivência com a comunidade que era algo extraordinário. Lá tinha uma vila que a gente chamava Vila da Mineira, estou falando de Vazante, cidade que fica aqui a 100 quilômetros de Paracatu. Uma vila que lá tinha as casas dos engenheiros, a casa dos técnicos, a casa das pessoas que ali trabalhavam, e você tinha a maior facilidade de entrar e de sair. Você tinha a portaria, se identificava, dizia para onde, com quem você queria conversar, e aí você convivia com todo mundo. Nos finais de semana, a companhia, na época Votorantim, hoje Nexa, você almoçava com as pessoas, te convidava você. Eu almoçava vários finais de semana. Tinha um amigo meu, que é um irmão, Manuel Terra Seca, era técnico de mineração, morava lá na vila. Então lá tinha um convívio social. As pessoas vestiam o uniforme da Votorantim, tinha orgulho, a pessoa vestia o uniforme da Votorantim Metais, chegava, não queria tirar não, queria tirar o uniforme não. E o mais interessante, você conversava com todos. Doutor Agemiro, foi um dos primeiros assim, que eu tive a oportunidade de conhecer, e um dos primeiros a gerenciar, se não me falha a memória, a Votorantim lá em Vazante. Você vê ele na rua, você conversava com ele, tinha a maior facilidade do mundo. Aí depois veio o doutor Walter,
O Evandro, doutor Evandro, um dia desse eu tive contato aqui com ele, está morando, me parece que próximo de Paracatu. Doutor Gilmar, né? O Eimar, eram pessoas assim, do alto escalão, mas que tinha convívio, tinha o futebol da Votorantim, tinha um time. Você chegava no final de semana para transmitir partida de futebol, estava lá, todo mundo se misturando, todo mundo, você viu o gerente sentado na arquibancada, com todas as pessoas. E quem falava da Votorantim tinha inveja porque queria trabalhar lá, ou queria se envolver. Então, uma empresa de mineração com alma, com sentimento. Você não tinha burocracia de conversar com as pessoas. Vários cursos que tinham lá, eu ia fazer reportagem, ficava lá para acompanhar os cursos. Quando acontecia alguma coisa na companhia, você não tinha nenhuma relação assim de distanciamento. Você não tinha release, nota. Não vai conversar com não. Você conversava com as pessoas indicavam para falar o que tinha acontecido. Era uma liberdade. A assessoria de comunicação era uma pessoa que não influenciava nas perguntas. A gente fazia as perguntas que queria, questionava o que questionava. Então, era um modelo de gerenciamento completamente diferente do que é hoje das grandes empresas. Imagina você, a empresa, uma vila, a gente chamava a Vila da Mineira, lá tinha campo de futebol, tinha quadra de tênis, lá tinha bar, lá tinha área social, onde todo mundo convivia, se relacionava. Você via nos finais de semana essas pessoas no dia a dia, no cotidiano de Vazante. Então, era uma relação extraordinária. Eu estou falando na época do saudoso doutor Antônio Hermílio de Moraes, que eu tive a honra e o prazer de entrevistar, do doutor Mário, que já faleceu. Então, é uma relação de respeito, era uma relação de contato direto com a comunidade. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ter alma, a gente tem que ter coração. Não adianta eu vir fazer um programa aqui se a gente não tiver sentimento, se a gente não tiver equipe. Tem que ter sentimento, tem que ter amor, tem que ter orgulho de onde você trabalha. Você trabalha onde? Na TVC, TV Cultura de Paracatu, afiliada à TV Cultura de Brasília, a TV Cultura de São Paulo. Aqui nós temos grandes profissionais que trabalhariam em qualquer meio de comunicação do Brasil. Aqui, ó, na TV Cultura de Paracatu. Né? Se o Cláudio mandar alguém embora aqui, o pessoal rápido aí arruma um emprego, porque são pessoas qualificadas, com grande nível de competência. Orgulho. Mas tem que fazer as coisas com coração, nós estamos ao vivo. E quando eu lembro da Votorantim Metais, quando eu lembro das mineradoras, que arrecadam bilhões, eu lembro da alma, do sentimento. Quem é de Vazante, está me assistindo agora, sabe o que eu estou falando. Doutor Luciano, lá da Rio Escuro, durante um bom tempo trabalhou, então era uma relação extraordinária. Hoje, Nexa, confesso a você, que eu não sei, porque eu não tenho mais convívio lá em Vazante como eu tinha antes. Me afastei um bom tempo, então eu não sei. Agora, na época da Votorantim Metais, na época do doutor Antônio Hermílio de Moraes, na época do doutor Mário Hermílio de Moraes, você tinha uma empresa com alma e coração. Me lembro. Você trabalha onde? O cara se irritava todinho. Votorantim Metais. Vai tirar o uniforme? Não. De jeito nenhum. Tinha gente que dormia com o uniforme. Orgulho, sentimento, alma, coração. Isso você faz, não é só pagando salário, não. Isso você faz, é com contato. Você pode ter isso aqui, ó, celular. Mas se atrás do celular não tiver alma, não tiver sentimento, não tiver espírito, não tiver coração, não vale absolutamente nada. Você pode dar o melhor presente do mundo ao seu filho, à sua esposa, à sua mãe, ao seu pai. Mas se você não tiver sentimento, não vale nada. Então, assim como na vida, a empresa precisa da autoestima, dar sentimento às pessoas, valorizar as pessoas. Porque a maior obra de uma empresa e de um poder público se chama o ser humano. Mexeu com você, mexeu comigo. Aqui, ó, chama!